Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao 9. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 9. O nosso irmão Vinícius pediu para eu avisar que vocês podem escrever suas perguntas, tá? Para no final do sermão a gente está respondendo. 1 Coríntios 3, do verso 1 ao 9. Vamos ler o texto. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. O tema de hoje é comunhão, lutando pela unidade na igreja. Eu entendo que Paulo está lutando pela comunidade dos coríntios, dos irmãos em Cristo que moravam em Corinto, uma cidade na Grécia. E ali tinha uma igreja, e uma igreja forte em alguns aspectos. Quando a gente lê a Epístola aos Coríntios, a gente percebe que eles tinham muitos dons espirituais. Eles eram poderosos nesse sentido. Alguns falavam em línguas, ou se não todos, profetizavam, tinha cura na igreja de Corinto, tinha sinais na igreja de Corinto, tinha muitas coisas boas ali naquela igreja. Era uma igreja também rica financeiramente. Algumas bases aqui do que eu estou falando se encontram no versículo 4 do capítulo 1, olhe para a sua Bíblia, que diz assim: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ou seja, Paulo já inicia a carta dizendo, não lhes falta nenhum dom espiritual. Mas qual era o problema dessa igreja? A gente sabe, essa igreja tinham vários problemas de cunho sexual, tinha alguns irmãos ali que se achavam muito espirituais ao ponto de não crer na ressurreição do corpo. Eles estavam seguindo alguns outros dogmas
Eles estavam ouvindo outros sábios, buscando outro tipo de sabedoria, se achando espiritual. A igreja de Corinto se achava espiritual. Os coríntios se achavam espirituais. Então eles não se apegavam muito à matéria. Ou seja, não precisa da ressurreição do corpo. Eles só pensavam no plano espiritual. De quem eles estavam aprendendo essas coisas? Isso é heresia. Tanto é que Paulo defendeu a ressurreição de Cristo aqui. Paulo também defendeu o corpo glorificado dos crentes nessa epístola. Nós teremos um corpo glorificado naquele dia. Então, a gente não vai estar voando em um espírito desencarnado depois da redenção, ou seja, da glorificação. Não, os nossos corpos serão glorificados. Nós teremos corpos na eternidade. Paulo também fala aqui aos coríntios sobre a necessidade de ter uma esposa, de ter um casamento, e até mesmo daqueles que têm o dom de ficar solteiro por Cristo Jesus, sem nenhum problema com a matéria, sem ser nenhuma questão espiritual, porque faz mal ao corpo. Não, quem está abrasado, case-se. Agora, quem tem o dom que eu tenho, que fique solteiro, não fique espiritualizando essas coisas. Paulo também fala de questões financeiras no capítulo 16, sobre oferta aos coríntios. Mas aqui nós temos um problema ao qual chegou no ouvido de Paulo. Nós temos acesso a essa informação no versículo 10 do capítulo 1. Olhe mais uma vez a sua Bíblia. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Continua a leitura. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Ou seja, a igreja estava partida. A igreja de Cristo não pode ser rachada. A igreja de Cristo não pode ter rachaduras. Não pode haver divisões na igreja de Cristo. Então Paulo foi informado que alguns se diziam de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, e ainda tinha um outro grupo que dizia assim: eu sou de Cristo. Talvez numa leitura mais rápida da Escritura você diga: aqui está o grupo ao qual eu pertenço. Eu pertenço no grupo que é de Cristo. Olha quanta divisão tem nessa igreja. Eles são loucos em dizer que são de Apolo, ou são loucos em dizer que são de Pedro. Eu sou do grupo que diz, sou de Cristo. Isso é uma leitura apressada da Escritura. Você não pode ler a Bíblia assim. Mas pastor, é bom ser de Cristo? É bom ser de Cristo. Mas é ruim ser de Cristo e desprezar Pedro. É ruim ser de Cristo e desprezar Paulo. É ruim ser de Cristo e desprezar Apolo. Porque a igreja é de Deus, então tanto Pedro, quanto Paulo, quanto Apolo pertencem a mim. Pertencem à igreja, e a igreja pertence a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Então até mesmo o grupo que se dizia de Cristo está errado, porque desprezava Pedro, e desprezava Paulo e Apolo. Então, irmãos, já gravem isso. Não pode haver na igreja nenhum tipo de rachadura. Nada. A nossa missão na igreja, eu vou deixar isso bem claro no sermão de hoje, é lutar pela unidade e pelo crescimento da igreja, custe o que custar. Isso não é só papel de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, nem do pastor Leonardo. Isso é papel de toda a igreja. Então você, como membro da igreja, perceber que há uma rachadura na igreja, lute para consertar essa rachadura. Não seja o motivo da rachadura. Olha como ele inicia o capítulo 3. Irmãos, no plural. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Sobre o que é ser espiritual.
Mas eu estou aqui com o Gordon Fee, quando ele diz irmãos, o Gordon abre um pouquinho, ele coloca irmãos e irmãs. E ele diz assim, olha, Paulo aqui não está falando somente a um grupo na igreja. Porque você pode pensar, de repente eram 12 pessoas que estavam entrando nessa, dividindo a igreja. Não. Quando Paulo diz irmãos, ele está falando para toda a igreja. E na posição desse teólogo, ele diz, olha, toda a igreja de Corinto foi contaminada por muitos. Toda a igreja foi contaminada pelo espírito faccioso de muitos. Parece que não escapou ninguém, alguns mais e outros menos. Mas toda a igreja foi envenenada por causa de muitos. Então a ideia de Paulo aqui é falar de toda a igreja. Ele não coloca com exceção de fulano ou beltrano. Não, irmãos, todos vocês de Corinto, todos vocês, não lhes pude falar como a espirituais. Aí esquentou, né? Mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo diz, eu falei a vocês como crianças. Eu falei a vocês como carnais e não como espirituais. Primeiro, deixa eu deixar algo claro aqui. Eu não estou defendendo que existem duas categorias de crentes, como alguns definem. Eu não acredito que existem cristãos carnais e espirituais. E que um novo na fé é um carnal e ele vai crescendo e se torna espiritual. Não é isso que eu estou defendendo. Existem cristãos carnais? E a resposta do Fee é a seguinte, do Gordon Fee, né? Deixa eu chamar de Fee, que eu sou íntimo dele já. A resposta dele é, para a pergunta, existem cristãos carnais, que são esses o culpado da igreja estar rachada, e de envenenar toda a igreja. Eles são os culpados. Sim ou não? E a resposta dele é sim e não. Em um sentido, sim. Porque eles estão agindo, e aqui é interessante, como seres humanos normais. E aí pega. Ué, seres humanos normais? Mas nós não somos seres humanos normais? Não. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Porque todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus não é mais um ser humano normal. Todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus não é como os lá de fora. Nesse sentido, todo crente é espiritual. Porque todo crente tem a pessoa do Espírito. Então, Paulo, ele não trata a igreja de Corinto como uma igreja sem o Espírito Santo, não. Nesse sentido, todos vocês são espirituais, vocês pertencem a Cristo, mas tem uma diferença, vocês têm o Espírito Santo e agem como aqueles que não têm. Até a sabedoria deles vocês querem para si. Até a maneira como vocês lidam é como a maneira como eles lidam lá fora. E ainda é pior, porque vocês têm o Espírito. Então, repare, eu não estou defendendo que existe um tipo de crente que não tem o Espírito Santo. Não é isso que eu estou defendendo. Mais uma vez, eu não estou defendendo também que o novo na fé é carnal, só porque ele ainda tem algumas manias, que com o tempo vai saindo. Todos os crentes são espirituais. Todos. Mas a igreja de Corinto, mesmo sendo espiritual, tendo o Espírito de forma abundante, os dons agindo ali. E Paulo deixa bem claro que quem dá os dons é o Espírito. Então o Espírito atuava na igreja de Corinto, ele continuava na igreja atuando. Mas eles agiam como mundanos, como homens do mundo. E aqui está um termo que eu gostei muito, como seres humanos normais. Nós não somos normais. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E aqui está o problema da igreja de Corinto. Paulo chama eles de criança na fé, é um contraste com o versículo 6 do capítulo 2, que ele diz assim, capítulo 2, versículo 6, está tudo bem próximo, você nem vai precisar virar a página. Ele diz, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era. Cada palavra aqui é importante, irmãos, porque Paulo não desperdiça a palavra, ele é muito esperto.
Quando a gente estuda o pensamento do apóstolo Paulo, a gente repara que ele joga com a igreja. Às vezes ele usa de sarcasmo, esses artifícios da linguagem. Então parece que ele usa as palavras que os próprios coríntios usavam. Aquilo que eles tomavam para si, a sabedoria desta era. Então provavelmente Paulo está aqui confrontando eles. Olha, a sabedoria que eu falo é para quem tem maturidade, mas não é a sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Ele está falando de Cristo aqui. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a sabedoria e a inteligência. Como alguns teólogos gostam de dizer, né, que Cristo é a inteligência divina encarnada, pessoa divina. Provavelmente alguns coríntios acusavam Paulo de não ter dado sabedoria suficiente para eles, porque eles estavam bebendo e comendo da sabedoria daquela era, de uma sabedoria que não vinha de Cristo. E eles provavelmente acusavam Paulo: olha, você só nos ensinou coisas pequenas, só leitinho, você não nos deu a sabedoria que a gente queria que você desse. E foi para esse povo que Paulo escreveu: eu não vim a vocês com discurso eloquente de sabedoria, mas eu vim com o poder do Espírito Santo a vocês. Foi a vocês que eu decidi saber só uma coisa: a pregar Cristo e esse crucificado. Eles não repararam que eles já tinham tudo. Paulo veio com o poder do Espírito para eles, veio com a mensagem do Cristo crucificado, e mesmo assim eles queriam beber de outras fontes. Isso é muito importante para a gente perceber o declínio de uma igreja. Quando eles perdem o Evangelho de vista, eles declinam. Quando uma igreja perde o Cristo crucificado de vista, ela declina. Mas, pastor, Cristo crucificado é coisa da igreja católica, pastor. O nosso Cristo, a cruz nossa está vazia. É óbvio, olha para trás de mim. Mas isso está aqui no capítulo 2, depois você lê. Ou então leia comigo agora, 2:2, 1 Coríntios 2:2. Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. É aquele que morreu por nós. É a morte do nosso ego. Ele morreu para perdoar os nossos pecados, mas também para nos fazer dar a vida pelos outros irmãos. E quando a gente tem o Evangelho dentro da nossa mente, e a gente está disposto a fazer o que Cristo fez, dar a vida pelos nossos irmãos, a unidade da igreja começa a crescer. Porque você começa a ter a mentalidade de quê? De servo. Você não pensa como um imperador romano, você pensa como um Cristo crucificado. O seu Senhor morreu numa cruz por você. E muitas igrejas têm crucificado o seu irmão. E assim, crucificando a própria igreja. O que eu quero defender hoje aqui é tendo uma visão de Deus ampla. E assim, tendo uma visão de que nós somos servos, a igreja cresce na comunhão, cresce na unidade e acaba com as rachaduras. Continuando, olha o versículo 2. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Parece que Paulo, lembra o que eu disse, Paulo não desperdiça a palavra. Ele está respondendo aos questionamentos da igreja. Irmãos, se eles questionavam Paulo, o que dirá a gente? Isso é até bom para os pastores, né? Que não aceitam questionamentos. Paulo era questionado pela igreja, que dirá eu? Ou quem dirá eu? Mas ele responde ao questionamento. A culpa não é minha, não coloque a culpa em mim, dizendo que eu dei leitinho a vocês. Paulo vai dizer que a culpa dele ter dado um leite espiritual era dos próprios coríntios e não deles. E não do próprio Paulo.
Relendo o versículo 2, dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Mas lembrando, o essencial Paulo apresentou a eles. Continua, de fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, ou seres humanos simples, normais. É assim que vocês têm agido. Divisão na igreja. Eu quero contextualizar agora um pouco. Eu sei que a divisão aqui se dava porque eles estavam aderindo ao espírito da época. Eles eram gregos, eles queriam mestres para si, escolas de pensamento. Eu me adequo mais com Apolo, eu sou de Apolo, eu não sou de Paulo, como eu disse a vocês, repartindo a igreja e não percebendo que todos esses homens eram unidade para o bem da igreja. Mas contextualizando aqui, quantas igrejas não morreram por causa de família A e família B? Quantas igrejas não sucumbiram porque pessoas começaram a se achar dono da igreja só porque eram mais antigas na igreja ou dominavam a igreja? Como a gente tem relatos aí de pessoas dizendo, olha, a igreja tinha tudo para ser boa, mas infelizmente tem 2 famílias na igreja que têm o poder da igreja. Eles votam iguais e mesmo na mesma coisa. É difícil derrubar eles. Eles são contra tudo. Eles se acham os donos da igreja. E às vezes o próprio pastor, a figura do líder, repara que é diferente. Porque hoje em dia a própria figura do líder, às vezes, é engolida por essas famílias. Enquanto aqui eles honravam os líderes de forma errada. Mas eles honravam. Hoje eles engolem os líderes. Deixa ele ali de espantalho. Deixa o pastor ou o bispo da igreja de espantalho. Quem manda é a gente. Quem manda é a nossa família. Porque a nossa família já tem 40 anos na igreja, 60 anos na igreja. Esvaziaram a figura do líder. Eu não estou com esse texto desfazendo a figura do líder. Eu estou dizendo que eles estão errados porque eles não usaram os líderes de forma correta. E muitas igrejas hoje também não estão usando os líderes de forma correta, porque eles estão engolindo o líder e só quer ali um espantalho, só para dizer que tem um pastor na igreja. Ou só para dizer que tem pastores na igreja. Nós temos relatos de pastores dizendo, eu não consigo pregar na minha igreja. Mas por que você não consegue pregar? Eu não consigo expor um texto bíblico, porque eu desagrado sempre o lado B ou o lado A da igreja. Eu não sei mais o que eu prego. Se eu falo uma coisa, eu desagrado um grupo de esquerdista radical na igreja, eu não sei nem mais o que eu falo. Se eu falo um outro, eu desagrado outro extremo. Um outro grupo que exige que eu fale em nome de político no púlpito, eu também não quero, porque púlpito é lugar para falar de Cristo. E uma pena, porque alguns acabam cedendo à pressão da igreja. Ao invés de fazer como Paulo, lutar pela unidade da igreja, exortar e disciplinar a igreja, para que toda a igreja esteja firme em Cristo. Mas é triste o quadro que nós temos aí pintado. Eu conheci um pastor e também a igreja, qual ele pastoreava, em que parecia que ele estava ali só de enfeite mesmo. A igreja dominava tudo. A igreja que queria fazer a liturgia do culto. Então tinha de tudo na liturgia. Eles cantavam os louvores que eles queriam, da forma que eles queriam. Nós temos aqui, ontem, nosso irmão Acla falando de alguns louvores que não deveriam ser cantados nos cultos, né? Mas essa igreja do qual eu estou falando cantava o que queria. Montava a liturgia do jeito que queria. E o pastor só estava ali como uma estátua.
Quando ele saiu da igreja em que um outro pastor chegou, encontrou muitos problemas. Porque na mente daquela igreja, pastor só serve para ser estátua. Líderes só servem para ser estátuas. E ele encontrou muito, porque ele não queria ser estátua, ele queria ser pastor. Repara que é o contrário do que está aqui. As duas coisas são erradas. Ele não durou, irmãos, 3 anos naquela igreja. Foi tirado dali. Fique sem pastor, então. Deixa as famílias pastorearem. Deixa a filha do pastor fazer a liturgia da igreja. Deixa a esposa do pastor fazer tudo. Mais uma vez eu quero trazer algo prático para vocês, uma outra história triste, de um pastor também que já não era mais dominado pela igreja, mas era dominado pela esposa. Tudo que era feito na igreja era a esposa que fazia. E a igreja era uma igreja batista, como a nossa. Mas ela começou a implementar na igreja algumas doutrinas estranhas e o pastor não teve pulso para lidar com isso. E toda a igreja se submetia a quem? A ela. Começaram a ungir panela na igreja. Começaram a expulsar demônio de frigideira. A ungir tudo dentro de casa. E o pastor perdeu a voz, porque era a esposa dele. Eu quero encorajar vocês a fazer o seguinte: faça na igreja aquilo que a palavra de Deus manda fazer. Eu estou falando na igreja, na nossa unidade. Olha, se Deus instituiu os líderes, se submeta aos líderes, mas cobrem que eles sejam bíblicos também. Não faça dele estátua. Deixe ele exercer o ministério dele assim como Deus quer que ele exerça. Mas se ele ultrapassar o limite que é a palavra de Deus, sejam também corajosos para dizer: o Senhor passou, pastor. Mas vamos crescer juntos. Pela unidade do corpo. Eu não idolatro o Senhor, pastor, como alguns faziam, mas eu também não quero que o Senhor seja uma estátua. Mas nós queremos crescer juntos, porque nós sabemos que a unidade da igreja depende da gente. Gordon Fee diz aqui também que o problema é que a igreja não conhecia e não sabia o que era a natureza de ser igreja, ou a natureza da igreja. O que é a igreja? O que são os líderes da igreja? Tem gente que não sabe o papel dos líderes. Tem gente que não sabe quem Deus colocou para liderar a igreja. Entre aspas, governar a igreja, pois eu sei que é Cristo que governa. Qual é o papel do diácono, o papel do bispo, o papel dos líderes de departamento? Cuidado, irmãos, a coisa é bem tênue. Porque eu sei que o apóstolo Pedro disse: pastores, não sejam dominadores do rebanho. E alguns pegam esse versículo para dizer: ó, quem domina aqui é a gente, não é o Senhor, mas também não são vocês assim. É toda a igreja junto, reunida. E debaixo de uma liderança. Por outro lado, Paulo a Timóteo vai dizer: Timóteo, ordene que os ricos na igreja sejam assim, assim, assim. Timóteo, ordene a igreja fazer isso. O bispo também, o pastor também tem autoridade para ordenar, mas ele não pode dominar o rebanho. Olha como a coisa é bem tênue, é bem difícil. Por outro lado, nós vemos, quando se trata de disciplina e de exclusão, aquilo que a gente chama de o poder judiciário pertence à igreja. O pastor não pode aceitar membro novo só porque ele quer, passa pela igreja. É necessário a gente conhecer a doutrina da igreja e estudar a eclesiologia. Mas, pastor, isso vai edificar a minha mente em quê? Tudo tem que edificar a sua mente. É tudo você. Ah, mas isso serve para quê, pastor? Não edificou nada a minha mente. Tem coisas que você vai aprender para edificar a igreja. Tem coisa que você vai estudar para o bem da igreja. Nós sabemos que a igreja tem o poder para excluir e para receber pessoas, não é o pastor que tem esse poder. Então, ter uma visão bíblica do que é ser igreja e da liderança da igreja também ajuda na comunhão.
Ajuda os pastores também a quererem ser amigos de igreja. Porque tem pastores que já desistiram de ser amigos de membros. Porque veio uma rivalidade ou porque já padeceu na mão de muitos membros. E tem membros que não querem mais ser amigos do pastor também porque já padeceu na mão de muitos pastores. Paulo está consertando muitos problemas nessa igreja. E o nosso papel, eu sei que não só tem membro da nossa igreja aqui, tem membros de outras igrejas. Mas o nosso papel é consertar as coisas da nossa igreja também, das igrejas de vocês. Com isso, não sejam mundanos, não sejam carnais. Hajam como espirituais, que é o que vocês são. Espirituais é o que nós somos. Continua ao versículo 4. Pois, quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Verso 5. Afinal de contas, quem é Apolo? Olha, aqui é uma parte que tem tudo para Paulo mostrar que ele tem um ciúme de Apolo e começar a rivalizar com Apolo, imitando o espírito da igreja de Corinto, que não é o Espírito Santo, não. Espírito, eu quero dizer atitude da igreja, tá? Ele tem tudo agora para mostrar que ele tem uma inveja de Apolo, o qual é conhecido na Bíblia como aquele que é poderoso na Escritura, né? Quem já estudou a história de Apolo sabe disso. Era um homem poderoso nas Escrituras. Tinha um conhecimento incrível, Apolo. Paulo tem tudo agora para demonstrar com Apolo aquilo que a igreja vivia, que era divisão, inveja, rivalidade. Então ele começa a frase dele dizendo, afinal de contas, quem é Apolo? Ele poderia aqui começar a rebaixar Apolo e começar a se elevar. Mas não é isso que ele faz. Porque o líder também ensina a igreja com a sua atitude, a maneira como ele vive, a maneira como ele se comporta, a maneira como ele trata as pessoas, a maneira como ele trata os outros pregadores da igreja. Eu não sou o único pregador aqui. Mas não é o que ele faz. Ele diz, afinal de contas, quem é Apolo? Olha agora, e quem é Paulo? É bonito, né? Porque quem quer glorificar a Deus se rebaixa. Se eu quero que Deus cresça na igreja, eu preciso dizer a vocês, quem é Leonardo? Apenas um servo. Deus é o dominador da igreja. Quando toda a igreja entende que Deus é o dominador, todo mundo se coloca no papel de quê? De servo. Aí o meu ego não é mais ferido porque você recebeu um elogio e eu não. O meu ego não é mais ferido porque alguém elogiou Apolo e não me elogiou. Porque eu sou servo e ponto final. Muitos problemas da igreja que traz divisão, ou que trazem divisão, é justamente por causa de ego ferido de gente que acha que é muita coisa. Mas você é servo. É a hora dele querer rebaixar Apolo, ou era a hora ideal para ele rebaixar Apolo, não. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Nada. Não somos nada. Você já viu como os mundanos se comportam? Seres humanos normais, coisa que nós não somos. É normal a gente ver vídeo na internet de um policial abordando um carro, de repente, de um juiz, e ele diz assim, quem é você? É ou não é? Na igreja não pode existir isso. Quem é você para falar? Quem é você para chamar a minha atenção? Mas quem é você que acha que pode falar aqui? Um pastor não pode fazer isso com uma ovelha. E nem um membro pode dizer, pastor, quem é você, pastor? Você é funcionário da igreja. Funcionário nada, pastor não é funcionário de igreja, coisa nenhuma. Nós não somos profissionais, irmãos. A gente está aqui para servir. Eu estava falando outro dia, olha só. O boi é o que da fazenda, o boi? Tem o dono da fazenda, né? O boi é o quê? Não é um servo da fazenda? A fazenda toda gramadinha, toda bonitinha, mas quem ajuda nesse trabalho todo? É quem? Não é o boi? O boi não pode comer do capim, de onde ele trabalha? Pode ou não pode? Ou não pode? Se o boi morrer, é ruim para a fazenda. Boi, como que quer? É ou não é? Trabalhou, deixa o boi agora no pasto.
está comendo muito capim, deixa ele comer. Assim são os líderes da igreja, irmão. Nós não somos funcionários, nós somos servos da igreja. E a gente pode usufruir do bem da igreja, das coisas boas que a igreja dá. E assim como você também. Continuando o texto. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Quem é Mateus? Quem é João? Olha a resposta de Paulo na parte B do versículo 5. Parte B do versículo 5. Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer. Eles são servos, mas são servos por meio do qual, ou por meio dos quais, vocês vieram a crer. Precisa honrar, mas não idolatrar. Não dizer pertenço a você, não. Enxergue como servo. Mas que foram usados por Deus para que vocês crescessem na palavra, crescessem no amor, crescem no evangelho. Ele continua, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Irmãos, Deus coloca alguns na posição de destaque e outros não. Mas cada um está exatamente onde Deus quer que ele esteja, na função, no dom, nos talentos. Se ele escolheu alguns, entre aspas, para brilhar, deixe brilhar para a glória de Deus. Entre aspas, né? Porque eles brilham com a luz de Cristo. Eu não vou usar a ilustração do sol e da lua, né? Todo mundo sabe que a lua não tem luz própria, ela brilha com a luz de outro, né? Com a luz do sol. É com a luz de Cristo que nós brilhamos. Alguns Deus coloca em evidência e outros Deus quer no anonimato. E quem está no anonimato vai ter inveja de quem não está. Não, o servo não reclama. Eu estava conversando com os irmãos. Aqui na igreja a gente sempre trata os pastores convidados com muita honra. Ontem eles ficaram encantados da maneira como a igreja tratou eles. Eles ficaram encantados com carinho, com a honra que eles receberam. Nossa, não tiveram palavras para descrever o que aconteceu aqui. A maneira como eles foram tratados pela igreja. Mas eu estava comentando que é horrível, já aconteceu comigo, né? Quando a gente é convidado para um lugar, principalmente quando é no meio do mato, em algum retiro espiritual aí, e a gente vai pregar e simplesmente o povo abandona a gente. Uma vez eu passei por isso. Fui pregar num lugar longe, no meio do mato, num retiro. Só fizeram assim, irmão. Ele chegou, pastor. Irmão, eu fiquei sentado em frente a um balanço sozinho. Não me deram um quarto para eu meditar. Eu não tinha um quarto. Eu orei no mato ali sentado. Todo. Aí o ego fica como? O que tem que vir na minha mente? O que tem que vir na minha mente para eu não largar eles e ir embora? Primeiro que eu dependia deles também para me trazer, eu não sabia nem onde eu estava. Mas para eu poder pregar ali, o que tinha que vir na minha mente? Se eu fosse tomado de amargura, eu ia conseguir pregar? O meu olhar para eles era assim, tem misericórdia deles. Eles nem sabem como agir com um pastor. Eles nem sabem como agir com um preletor. Ou eles nem sabem como agir com alguém que foi lá, de repente, para trabalhar na cantina ou na cozinha. Eles não sabem como agir. Me deixaram aqui sozinho, igual uma mula, no pasto. Não me deram um quarto para eu meditar, ou para eu cochilar depois, porque eu ia pregar de manhã e pregar à noite ainda. Eu falei, nem um suco eles vão trazer para mim. Falei, meu Deus do céu. Qual é a mentalidade que deveria me dominar e me dominou na hora? Escravo não reclama. É ou não é? Escravo não reclama. Escravo não reclama.
Servo não reclama. Se eles não me derem nem o que comer, pregarei com fome, mas eu vou pregar. Porque eu não estou aqui para reclamar. Deus sabe o que Ele está fazendo, está abatendo o profeta. Tem coisas que acontecem, né? Eles são culpados, mas Deus trabalha no meio disso. E eu preguei, normalmente. Ainda saí rindo para eles. Oh, paz. O senhor vai voltar, né? Vou. Mas pensa, como está a sua mentalidade sobre a igreja? Quem você é aqui? Você é servo ou é um lorde? Você é um servo ou é um lorde aqui? Vou falar de novo, tossir as 2 vezes quando eu falo. Você é um servo ou é um lorde? Você é uma rainha aqui na igreja? Se alguém recebeu um elogio e você não, você fica como? Você vai rachar a igreja com a sua saída? Eu vou mudar de igreja porque elogiam fulano e nunca me elogia? Porque abraçou fulano e nunca me abraçou? Servo não pede nem abraço. Se alguém abraçar, abraçou. Se não abraçar, o servo fica. Escravo não liga se alguém sorriu para ele ou não. O escravo está ali para trabalhar, para servir. Agora, eu tenho certeza, por mais que a gente não receba, às vezes, o abraço de um ou de outros, o Senhor abraça. O Senhor do servo que era aquele que tinha todo o direito de desprezá-lo, que é o nosso Senhor Jesus, Ele abraça, Ele está do seu lado, Ele está com você, Ele está dizendo, olha, não rache, porque a igreja é minha, a igreja não é deles. Cresça na unidade, não faça o que estão fazendo, seja diferente. Se não sorriram para você, sorria. Não pague com a mesma moeda. Se te maltrataram, não maltrate de volta. Se não ligaram para você, ligue para as outras pessoas. Se não te visitaram, visite. Ao invés de levantar fofoca na igreja, ao invés de dizer que a igreja não presta, que a igreja não visita, que a igreja não faz, seja você o escravo visitante, seja você o escravo que liga, seja você o servo que serve. Vamos mudar a nossa mentalidade para o bem da igreja. Repara, Paulo não era muito bem falado pelos coríntios, mas ele escrevia carta para eles. Amava eles e lutava pela unidade deles. Se Jesus não abandonou os coríntios, quem é o apóstolo Paulo para abandoná-los? Não pode abandonar a igreja. Lute pela unidade da igreja, que é o que o nosso apóstolo está fazendo aqui. Apolo não é nada, eu também não sou nada, somos servos. É o Senhor que atribui o ministério a cada um. Versículo 6. Eu plantei, e olha como ele coloca Apolo na lista dele, porque ele não quer rivalizar com Apolo como a igreja rivaliza uns com os outros. Ele diz, olha, eu que plantei. Os estudiosos, guardem essa informação, confirmam que Paulo que fundou a igreja de Corinto. Ele plantou a igreja. Ele fundou aquela igreja. Ele diz, eu plantei. Aí depois vem outro, que é Apolo, e regou. O que os estudiosos dizem, Apolo foi aquele que ensinou a igreja, que trazia a palavra para a igreja, foi regando, mas nem Paulo e nem Apolo podiam fazer a igreja crescer. Olha, veja como está a igreja, fui eu que fiz. Não foi eu que fiz. Porque no ministério do pastor, fundador dessa igreja, era muito melhor do que o ministério. Para com isso, está rivalizando, está rachando, bobeira. Porque o pastor Leonardo é muito melhor do que todos. Mentira também, não é nada. Porque na época do pastor tal tinha isso, agora não tem. Para com isso, você está rachando a igreja. Absorve aquilo que cada um tem de melhor e ponto. Todos tiveram defeitos e todos tiveram qualidades. E uns têm a qualidade ou as qualidades que os outros não têm. E é Deus que sabe o que a igreja precisa naquele momento. Quem são os homens que Ele vai levantar naquele momento? É o Espírito Santo que coloca esses homens na igreja da maneira que Ele quer, da forma como Ele quer. Você é só servo. Assim como eu também sou. Apenas um servo de Jesus. Eu plantei, mas foi Apolo que regou. Mas olha a informação agora.
mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Paulo, o apóstolo, está afirmando: eu não sou nada. E Apolo? Nada. O que Paulo está fazendo com a sabedoria que ele tem? Está quebrando esse espírito que diz assim: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, ele está dizendo: ninguém é nada. Nunca mais façam isso. Ninguém é nada. Ele não fechou o argumento dele. Versículo 7, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus. Todos somos de Deus, somos uma família. Essa visão traz unidade à igreja. Só Deus é, nós não somos nada. Até o crescimento vem dele. É Deus que efetua o crescimento. É tão bom quando a gente vê a igreja florescer, não é? É tão bom quando a gente vê a nossa igreja melhorar a cada ano, é ou não é? Mas saiba de algo, saiba de uma coisa. Não sou eu. Não sou eu. É Deus. Deus faz a igreja crescer. O problema é que tem muitos pastores que fundam o seu próprio ministério, se acham o dono da igreja, ordenam os seus filhos que não têm nenhuma chamada para o ministério pastoral, colocam presbíteros que são amigos deles no púlpito, não deveria colocar, ordenam pessoas ao diaconato só porque limpam vômito de criança que cai que está no chão, ou se derrama uma água, aquele homem que primeiro limpa. Esse homem não significa que ele vai virar um presbítero da igreja, irmãos, só porque ele tem uma função que o Espírito Santo deu a ele. Ele está demonstrando um dom do serviço. Agora, se você começa a plantar na igreja a mentalidade de hierarquia, olha, você vai começar como porteiro, vai virar obreiro, vai virar diácono, vai virar presbítero, vai virar evangelista, vai virar pastor, vai virar bispo. Apóstolo depois, né? Os servos vão se acabar. E tem gente que fala assim: Senhor Jesus, mas será que eu vou morrer servo a vida toda? Será que eu sou sempre a pessoa que vai fazer comida ou levar água? Tu não conhece a mentalidade de Jesus Cristo. Se tu conhecesse, tu não falava assim. Você falaria o contrário: Senhor, realiza o meu sonho de morrer como servo. Lucas capítulo 22, versículo 24. Já estou terminando, tá, igreja? Lucas 22, 24. Esse texto é muito importante. Estou terminando, mas não agora não, tá? Ainda tem uns 10 minutos. Hein? Diz assim, Lucas 22, 24. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Olha isso. Consulta teu coração aí. Não, consulta agora. Se várias pessoas aqui nessa igreja quiserem ser o maior ou a maior, a igreja afunda. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamadas benfeitores. Olha agora, mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, que é o menor. E aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Quem é o maior? Não é o que está à mesa?
Se você chega na casa de alguém, vê alguém sentado e vê alguém servindo um chá, imagine que fizeram a pintura desse quadro, e você chega na casa e vê o quadro. Você vai identificar, aquele é o patrão, e o que está colocando a xícara na mesa é o servo. Agora, se você vir um outro quadro, uma figura de Jesus pintada da maneira como vocês conhecem, né? Aquele homem com um manto branco, um cabelo longo, às vezes com uma auréola na cabeça. Você vê um homem sentado e a figura de Jesus servindo. Você olharia para o quadro e diria o quê? Quem é o maior ali? No primeiro quadro, você diria que é o que está sentado na mesa. No segundo quadro, você diria, o maior é claramente o que está servindo a xícara. É ou não é? É a resposta de Jesus aqui no versículo 27. Pois quem é maior, o que está à mesa? Ou o que serve? Não é o que está à mesa? Sim. Mas olha a resposta. Mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus, que é Deus, estava fazendo o papel daquele que serve. Eu estou convicto de que a igreja não vai crescer em amor, em unidade, se não tiver uma mentalidade de servo. Os egos precisam ser esmagados na igreja. Os pastores são mais propensos à soberba, tá? Os ministros são mais propensos à soberba. E a igreja precisa estar em constante oração pelos seus líderes. Uma oração muito assertiva é aquela que diz assim: livra os meus pastores ou o meu pastor da soberba, Senhor. Livra ele da soberba, ó Deus, que ele continue sendo teu servo até a morte. Aí depois você vai dizer: Senhor, e livra também toda a igreja da soberba, para não achar que é a dona de tudo e que manda em tudo. Indo para a parte final. Versículo 8. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Olha a mentalidade deles, de Paulo e de Apolo. Quem planta e o que rega tem um só propósito. Qual é o propósito deles? Ver a igreja crescer. Infelizmente, tem alguns que querem ver a igreja, talvez não de forma direta, mas indireta, e às vezes nem sabem que estão fazendo isso. Mas parecem que agem para a igreja fundar e não para a igreja crescer. Paulo está mostrando que a mentalidade dele, a mentalidade de Apolo é totalmente diferente. É de ver a igreja crescer e florescer. É de orar para Deus dar o crescimento. É de orar para Deus enviar trabalhadores, como Jesus ensinou. Tem igreja que nem ora mais para Deus enviar trabalhadores para não tirar o seu brilho. Não, que não venha mais ninguém aqui. Eu fiz tudo, eu faço tudo para essa igreja. Agora está chegando gente melhor do que eu. Amém. Que chegue gente melhor que você. Que chegue gente que sabe mais do que a gente. Aí você tem que olhar o seguinte, é para o bem da igreja. Amém. Está fazendo melhor do que eu. Opa, deixa eu descer aqui. Agora você é auxiliador ou auxiliadora desse que chegou. Porque faz melhor do que eu. E é para o bem da igreja. Então o propósito deles era esse, junto, trabalhar. Depois, irmãos, quem vai recompensar o trabalho é Jesus. O trabalho anônimo e o trabalho em público, ambos serão recompensados. Deus vê quem trabalha no porão. Deus não vê só aquele que coloca a sala, que é o lugar de visita das pessoas, em ordem, não. Deus vê também quem trabalha no porão, matando os ratos, tirando as baratas, limpando. O Senhor recompensará a ambos.
Versículo 9. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. São duas metáforas. Paulo vê a igreja como agricultura, né? Plantações, lavoura que vai crescer, mas que é de Deus. E vê a igreja também como um edifício, que também é de Deus. A igreja não é sua, a igreja é de Deus. A igreja não é minha, a igreja é de Deus. Quando eu tenho essa visão de que a igreja é do Senhor, eu preciso temer rachar a igreja. Eu preciso temer o espírito faccioso. Eu preciso me examinar e dizer, Senhor, está vindo de mim isso? Senhor, o que eu falei é para o bem ou para o mal? Senhor, o que eu falei vai jogar a igreja contra a liderança dela? O que eu falei vai jogar a liderança contra a igreja? O que eu falei vai jogar um irmão contra outro irmão? Porque se a igreja é de Deus, você precisa temer o que você está fazendo. Eu vou clarear. Você precisa temer o mal que você está fazendo. Lembra dos estudos de Apocalipse? Jesus é aquele que tem os olhos de fogo e vê tudo o que está acontecendo na igreja. Quem está levantando contenda? Irmãos que às vezes vão orar na casa das pessoas e na hora do lanche falam mal da igreja. Que feio. Esposa que fala mal da igreja para os filhos, para o marido. Que feio. O Senhor está vendo. Depois vai reclamar porque desviou. Porque o menino ou a menina desviou. Não tem sabedoria. Um pastor uma vez me contou que na igreja dele, assim que ele chegou, tinha um homem que fazia parte da liderança da igreja. E, infelizmente, isso acaba sendo normal. Pessoas da liderança achando que domina a igreja. Não, isso não pode ser mudado nunca, porque isso sempre foi assim. Só não pode ser mudado o que a Bíblia diz que não pode ser mudado, irmãos. O resto, se é para o bem da igreja, pode ser mudado. Como uma vez o nosso irmão Felipe falou aqui, que tinha igreja que não queria nem tirar o piano do lugar, porque o piano estava ali há não sei quantos anos. Aí chegou um pastor sábio, cada domingo empurrava um piano um pouco. Cada domingo empurrava o piano. E a pouco ele conseguiu tirar o piano sem ninguém ver. Eu conheci uma igreja que, não vou dizer o nome, mas se alguém ver aí já vai saber do que eu estou falando, que o púlpito da igreja era o púlpito que o pastor Billy Graham pregou quando ele veio no Brasil pregar. Então pegaram o pau e colocaram na igreja, o púlpito. Os irmãos não queriam que ninguém tocasse, o púlpito já estava velho, o pastor querendo tirar, os irmãos não deixavam, porque é o púlpito que o Billy Graham pregou, e o Senhor não manda aqui. O pastor tem que ficar nesse púlpito velho, caindo nos pedaços, mas só porque é o púlpito que o Billy Graham pregou, eu não posso tocar. Eu não posso mandar tirar e fazer um outro púlpito. Aí entra nas questões das famílias da igreja, dos mais antigos da igreja. A igreja é de Deus, isso é bom ficar na sua mente. E esse pastor contando para mim, ele falou que estava conversando com alguns irmãos e veio esse homem mais antigo da igreja, ele estava no primeiro ano de ministério dele, e disse assim, não, pastor, isso não é assim e não pode ser assim. Na frente dos irmãos, o pastor olhou e com muita sabedoria, depois chamou o irmão e falou, vem no meu gabinete. E ele disse para esse irmão, olha, você não precisa pensar como eu em tudo, mas nunca mais faça isso pessoalmente em público. Se você tiver algo contra mim, me chame no meu gabinete e fale, porque não é bom para a igreja perceber que tem alguma rachadura entre nós. Ética ministerial, respeito. Que feio toda a igreja sabendo que a liderança não está andando tão bem assim. E ele disse, ele entendeu e hoje é um dos meus braços direitos da igreja. Isso é muito importante. Eu quero terminar lendo um texto que eu separei aqui, do Gordon Fee, que diz assim, com demasiada frequência, quem está no comando, sejam pastores, diretorias, conselhos, órgãos denominacionais e outros do mesmo tipo, costuma pensar que a igreja é dele. Esses líderes falam só de boca que ela é, afinal, a igreja de Cristo, mas é só de boca. Então passam a atuar com base em estruturas bem pagãs e seculares, regularmente falam da minha ou da nossa igreja.
E a igreja também não pertence às pessoas, em especial aquelas que têm frequentado a vida inteira, ou que a têm sustentado com grandes quantias de dinheiro, como se isso lhes desse privilégios especiais sobre a igreja. A igreja pertence a Cristo e todas as outras coisas, estruturas, atitudes, decisões, natureza de ministério, tudo devem decorrer desta constatação específica que Cristo é o dono da igreja. Além disso, aqueles que estão no comando, entre aspas, devem estar sempre conscientes de quem realmente está no comando, que é Cristo. Ser servo não significa abdicar da liderança. Nem, por outro lado, significa ser menino ou menina de recados, a serviço de todos. Ser servo está relacionado com atitude, perspectiva, e não com a posição ocupada no organismo da igreja. E conforme Paulo deixará claro um pouco adiante, o lema precisa ser tal sacerdote, tal povo. Requer-se liderança de servo justamente porque a atitude do servo é a posição básica de todo comportamento verdadeiramente cristão, conforme exemplificada pelo próprio Rei Servo, que é Jesus Cristo. E eu escrevi aqui no final: só haverá unidade na igreja quando os membros... Perdão, não estou enxergando. Só haverá unidade na igreja quando os membros aceitarem a sua verdadeira posição, a posição de servos. Quando eu coloco membros aqui, eu me incluo, porque eu também sou um membro da igreja. Então, só haverá unidade na igreja quando os membros da igreja, todos nós, aceitarem a sua posição. E qual é a posição? Sou apenas um servo. Nós teremos menos egos feridos entre nós, porque servo nem direito tem, né? A glória e a honra é de Jesus Cristo. Amém. Quero orar com vocês. Senhor Deus, nos ensine a aceitarmos a nossa condição de servos, para que a nossa igreja se ame e se respeite, ó Deus. Que o Espírito Santo venha nos ajudar nessa tarefa, Senhor. Que os nossos joelhos se dobrem diante de Ti, Senhor. Porque eu sei que quando os joelhos se dobram diante de Ti, quando eles se levantam, há em nós uma mentalidade de servo, Senhor Deus. O Senhor não dobra os joelhos para nós, nós que dobramos os joelhos para o Senhor. Então coloque a Tua igreja de joelho. E quando a gente se levantar, que a gente se abrace, Senhor. Que a gente olhe no olho de cada um e reconheça que o outro é servo, mas não é o meu servo, é seu servo. E que ambos, eu e ele, somos servos teus, Senhor. Cuida da igreja, cuida da unidade da nossa igreja. Nos ajude a lutar pela unidade da igreja, para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém.